Meus irmãos telespectadores em Cristo Jesus, este episódio estamos em Fatubesse. Fatubesse é um lugar conhecido por lugar capelinha de Nossa Senhora Peregrina. Mesmo o nome é Capelinha da Nossa Senhora Peregrina Fatubesse, mas a padroeira desta capelinha é Nossa Senhora de Fátima. Mas por que é conhecida por Nossa Senhora Peregrina, ou Capelinha da Nossa Senhora Peregrina? Porque todos nós sabemos, principalmente os timorenses, talvez os irmãos portugueses, alguns de vós não sabem bem sobre isto, mas a igreja, no tempo difícil, no tempo da invasão indonésia, Nossa Senhora Peregrina, ninguém soube antes de 1987 e 1988. Naquela altura, a igreja, por parte pastoral, não queria deixar os cristãos timorenses isolados ou viver em grupos isolados. Enfim, a igreja decidiu, na altura do governo do bispo Dom Carlos, para fazer uma peregrinação da Nossa Senhora Peregrina e deu volta em todo o Timor. Naquela altura, nós, os timorenses, sentimos mesmo de que nós temos uma mãe conosco. Nós não estamos sozinhos nesta luta contra a invasão indonésia. E pela segunda vez, como sinal de agradecimento à Mãe Peregrina, então Timor, a Igreja de Timor começou a refletir e deu algum nome que agora está escrito nos dois quadros aqui, em dois lados dessa escada. Uma é Timor é terra de Santa Maria e o outro é Timor é terra de Santa Cruz. Meus irmãos, isto é uma breve apresentação sobre o lugar onde estamos a fazer este episódio, esta gravação. Em seguida, como de costume, vamos ler um texto evangélico. A seguir, vamos fazer uma breve reflexão. Vamos ler juntamente o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 23. Levantado os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos repelirem, vos carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Era assim que os pais delas tratavam os profetas. Meus irmãos telespectadores de GMN TV, acabamos de ouvir o Evangelho sobre as bem-aventuranças. Nós podemos dizer que os ensinamentos de Deus sobre as bem-aventuradas é muito diferente da ideia humana, do conceito humano. Geralmente, a ciência ensina toda a gente para ser alegre neste mundo, para ter bem-aventuranças neste mundo. Mas o homem de hoje procura a bem-aventurança da vida nos bens materiais, nas riquezas, nas intelectuais, na ciência. Ser grande, ser alegre, ser rico neste mundo, segundo os conceitos hoje em dia. Os homens grandes, intelectuais, ricos, poderosos, políticos, eles são os mais alegres neste mundo.
Mas Jesus é filho do homem, é filho de Deus, tem outro ensinamento. Vamos ouvir, vamos refletir os ensinamentos de Jesus Cristo perante os conceitos de hoje. Meus irmãos, os ensinamentos, as doutrinas de Jesus Cristo é muito diferente. Jesus queria ensinar-nos de que a nossa vida não depende das coisas desse mundo. E nós sabemos de que, muitas vezes, o mundo de hoje ensina-nos de procurar a segurança da vida nas coisas materiais, nos bens materiais, nas riquezas, nas inteligências, na ciência, etc, etc. Mas tudo isso são coisas da vida, uma parte da vida. Nós não podemos negar de que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos da economia, nós precisamos da ciência, da inteligência. Nós não podemos negar tudo isso. Mas, quer ou não, primeiro, a coisa mais essencial da nossa vida é viver, é ter vida. Então, a vida é a primeira coisa que Deus nos dá. A ciência não nos dá a vida, a riqueza não nos dá a vida e as outras coisas. Mas Deus é que nos dá a vida. Deus é o dono da vida. Por isso, primeiro, vivemos neste mundo, enfim. Graças a Deus, Deus nos dá a graça de ser inteligente, de ser grande, de ser político, de ser inteligente, de ser cientista, de ser etc, etc. Ou economista. Mas a primeira coisa, a coisa mais essencial, a coisa mais substancial é a vida. Então, Jesus Cristo é Filho de Deus, o Filho de Deus é dono da vida, Ele que nos dá a vida, Ele ensina-nos para saber valorizar a vida. Meus irmãos, neste mundo, nós podemos dizer que é verdade de que o pobre não tem comida suficiente, não tem boa casa, não tem motorizada, não tem suficiente dinheiro, não tem carro, etc, etc. Então, o que chamamos por pobre é aquele que materialmente é menos. Aquele que materialmente tem necessidade dos bens materiais. Mas, segundo Jesus Cristo, mesmo as pessoas pobres, elas, na verdade, são ricos perante Deus, perante os olhos de Deus. Os pobres materiais são os ricos, porque Deus ama toda a gente de modo igual. Deus não só ama os ricos, os inteligentes, os grandes, os políticos. E Deus não ama os pobres. Não, Deus ama os pobres. E Deus queria dar graças suficientes, graças de viver alegre, graças de ser forte, graças de razão da vida, etc, etc. Os pobres também, Deus dá graças, dá a bênção necessária da vida. Toda a gente que vive, vive por causa do amor de Deus. E, meus irmãos, segundo o Evangelho que acabamos de ouvir, felizes os pobres, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Afinal, podemos compreender aqui de que o reino de Deus é uma graça aberta para toda a gente. A graça de Deus, Deus queria dar para os ricos, para os políticos, para os grandes, para os inteligentes, para os cientistas. Mas também o reino de Deus, Deus queria dar também para os pobres. Então, é uma novidade, uma notícia, um convite de alegria. Ser alegre porque Deus queria dar o seu reino, queria oferecer o seu reino a quem for. Não interessa se é pobre, se é rico, se é grande, se é político. Perante Deus, ser filho de Deus, ser homem, é importante. Por isso, nós não podemos distinguir, separar de um grupo a outro grupo, ser desunido
por causa da nossa diferença, pobre, rico, inteligente, etc, etc. Mas perante Deus, todos nós somos iguais. Vamos valorizar a nossa vida, porque Deus nos ama, Deus queria oferecer o seu reino a todos nós. É constituído por dois elementos, que é o corpo e a alma. Então, Jesus Cristo, Deus Filho, queria ensinar-nos, queria convidar-nos de refletir, descobrir na nossa pessoa esses dois elementos. Porque nós temos certas coisas que nos levam às bem-aventuranças corporais ou físicas, que hoje acabamos de citar, mas também nós não podemos esquecer de que nós temos o Espírito, nós temos a alma. Então Jesus queria de que nós podemos nos sustentar o nosso corpo fisicamente com coisas materiais, com os bens materiais, mas também nós temos que saber sustentar a nossa alma, sustentar o nosso espírito, porque o nosso corpo sem espírito é uma coisa incompleta também. A nossa alma sem corpo também uma coisa incompleta. O ser humano temos que fazer equilíbrio entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito. Então, meus irmãos, neste mundo, nós de vez em quando valorizamos mais a nossa vida corporal do que a nossa vida espiritual ou vida da alma. Então, se sabemos procurar os bens materiais para os bens corporais, também nós temos que fazer equilíbrio. Isto é, temos que saber quais são as bem-aventuranças que nos faz completar as bem-aventuranças corporais ou mundanas. Meus irmãos, Jesus Cristo nos ensina de que somos fortes fisicamente neste mundo, mas também nós temos que ser fortes espiritualmente neste mundo. Nós temos que ser ricos corporalmente, materialmente, mas também não podemos deixar de ser ricos espiritualmente neste mundo. Porque nós não podemos separar a nossa vida de Deus para ser rico neste mundo, então nós não podemos separar de ser rico perante Deus sem rico neste mundo. Então, vamos fazer este equilíbrio. Jesus Cristo é Filho de Deus, queria tomar um corpo humano para fazer parte, tomar parte na nossa vida corporal. Então, Ele que é completo, Deus, homem, homem, Deus, queria ensinar-nos de que nós não podemos ser neste mundo só homem corporal, mas temos que ser também neste mundo homem corporal espiritual, homem espiritual corporal. Corpo na alma e alma no corpo. Então Jesus Cristo nos ensina para procurar bens materiais neste mundo, também procuramos bens espirituais neste mundo também. Meus irmãos, Jesus Cristo não nos ensina para ser radical, para ser fantástico ou fanatismo nas coisas materiais, de deixar outra coisa espiritual. Então, meus irmãos, Cristo é Deus Filho, Ele queria ensinar-nos, Ele queria motivar-nos e educar-nos para ser pessoa completa, ser homem completo. Isto é, viver bem neste mundo, mas temos que preparar também o nosso ser, o nosso futuro, porque o mundo não é o nosso futuro. Nós viemos de um dono que é Deus e agora estamos aqui neste mundo por causa de uma missão. Mas este mundo haverá de acabar. Esta nossa missão haverá de acabar. Quem for vai terminar a sua vida, vai terminar este mundo. Mesmo um rico, mesmo um poderoso político, mesmo um sábio, mesmo um inteligente, o mundo não é permanente, o mundo é provisório para todos nós. Então,
Sabemos viver neste mundo, mas também temos que preparar para qualquer tempo. Quando Deus nos chama, podemos deixar este mundo. Então, ser rico no mundo, ser rico no céu. Ser rico para o corpo e ser rico para a alma. Exultai e alegrai, porque somos filhos de Deus neste mundo.